que é importante aqui nessa situação, tá, galera? A aula de hoje é justamente para a gente identificar a liquidez no mercado, tá? Para você identificar esse fera, tá? Chamado liquidez, que é igual eu falei, quem está aqui, Luiz, eu não opero Smart Money ainda. Luiz, eu já opero. Luiz, eu nem opero ainda. Fiquem tranquilos. Isso dá para você entender em qualquer estratégia, mesmo se você não sabe nada sobre o mercado ainda. A liquidez é básica. E ela é o princípio de uma abertura de posição nossa. Porque a gente deixa de ser o varejo. Muitas vezes vocês escutam, né, as pessoas falarem sobre varejo, principalmente em Smart Money. Você não pode executar como varejo. A gente tem aquelas probabilidades lá de 95% dos traders não fazem dinheiro, perdem. E esses caras são chamados de varejo, né? Esses caras são o varejo, que executam posições para dar liquidez para um institucional. E é muito disso que a gente vê dentro da liquidez. Quando a gente identifica essa liquidez, você vê, hoje no índice mesmo, se a gente observar, olha que interessante. A gente tem aqui uma barra de ignição compradora, né? E olha que interessante, uma barra de ignição compradora no topo. É uma região mais cara do dia, estrutura, tá? Aqui, ó. Muitas pessoas compram nessa estrutura de topo, certo? Aqui dentro, o que que você tem? Você tem a seguinte ideia. A pessoa compra, onde ela vai botar o stop? Olha isso aqui. O mercado voltou 255 pontos, tomando stop dessa galera que comprou topo. E aí, entra o outro espertão, que é o cara que, nossa, o mercado só violinou aqui e começa a vender aqui, ou o cara que vendeu aqui. Repara, o institucional, ele estopa todo mundo que opera nessa extremidade. Ou seja, na liquidez, a gente evita operar. Porque, na verdade, a gente usa essa liquidez, certo? A gente usa essa liquidez para quê? Para abrir uma operação. Luiz, não entendi. Onde está a liquidez aí? A liquidez, ela sempre está nas extremidades. Beleza? Olha aqui que interessante. Estamos aqui. Luiz, o que é extremidade? Primeira coisa, extremidade. Topo e fundo, certo? Topo e fundo é a nossa extremidade. Legal. O que tem aqui um porém? A maioria das pessoas não sabem ler um topo e fundo saudável. Igual, você está lá no minuto vendo um negócio assim, ó. Quando você taca no 5 você vê isso aqui, ó, uma linha reta. Então, primeira dica para vocês que eu vou dar aqui. Usem topos saudáveis para marcar liquidez. A melhor liquidez está num time frame maior, por exemplo, 60 minutos. Qual que é o ideal? Por exemplo, você está lá vendo esse topo no 1 minuto, nos 5 minutos, nos 15 minutos, tá? Provavelmente quando você vê nos 15, você vai ver nesse cara, você vai ver nesse cara. Então, um topo saudável está aqui nos 15 minutos. Quando você tem lá nos 5 um negócio assim, ó, às vezes você está vendo um topinho aqui. Quando você vai para os 15, você vê uma linha reta. Esse candle, na verdade, era um pavio. Pô, já não é um topo saudável, tá? O topo saudável você tem que visualizar pelo menos nesses 3 tempos gráficos, tá? E aí você tem a liquidez interna, normalmente, que está dentro de um topo e um fundo seu lá, que a gente chama como referência dentro do Smart Money. Então, quando você está aqui nessa estrutura, aqui dentro, por exemplo, às vezes você vai ver pontos de extremidades. Esse cara você precisa estar visualizando no 1 minuto, nos 5 minutos, nos 15 minutos. Esse é um topo forte, desculpa, um fundo forte, certo? E, esse cara aqui, quando esse cara você está vendo nos 60, nos 15 e o restante, ele é muito forte. Normalmente ele é uma liquidez macro, que a gente chama. É um ponto onde existe muita manipulação e o preço normalmente ele faz isso, tá? A gente teve uma situação dessa hoje no ouro, né? Que inclusive a gente abriu uma operação baseada nisso. Eu vou mostrar para vocês.
tá? Então, onde eu quero chegar? Liquidez. Como você visualiza a liquidez? A liquidez você vai enxergar pontos de extremidades, o extremo do gráfico normalmente, tá? Como topos e fundos, tá? Só isso, só isso, galera. Não compliquem a liquidez, tá? Mas como que eu utilizo ela? Primeiro vamos achar movimentos de liquidez. Por exemplo, isso que acontece muito, ó. Ó, topos iguais, tá? No Smart Money a gente chama... Galera, não se apeguem a nomes, tá? Eu não gosto de ficar falando nomes, tá? Porque nome é só para a gente conversar. Topo igual, dois topos iguais, tá? Só para fundos de conhecimento. No Smart Money a gente chama isso de equal highs, tá? Topos iguais. O que que isso faz? Isso gera um ponto aqui, um ponto aqui. Liquidez para gente. Legal. E o que que é essa liquidez? Quer dizer que quando o preço chegar lá de novo, eu tenho que vender? Não, não é isso. Ah, mas não tá caro? Tá caro. No caro a gente não vende? Vende. Até então tá certo. Mas, muito provavelmente, quando você bater aqui, todo mundo tá vendo isso. Todo mundo tá vendo o quê? Cara, o mercado tocou uma vez lá, tocou outra vez lá. Provavelmente, quando ele tocar lá, ele vai segurar de novo. Realmente, está entrando oferta ali. Mas o que você não vê é que o institucional precisa, às vezes, abrir uma posição grande de 60, 80 mil lotes. Vamos falar de mini contratos de índice. E aí, como que ele vende isso? Se todo mundo está vendendo aqui, ele precisa de compra. Então, se todo mundo está vendendo aqui e tem um stop aqui, se você vende aqui, seu stop é de compra aqui. Opa! Então, se o institucional bater um pouquinho de compra e pegar nessas estruturas, ó, e levar para o stop da galera, provavelmente vai executar compras aqui, que vai dar liquidez para venda de muitos lotes. Aí o mercado vomita. E aí você vai lá e fala assim: nossa, cara, eu vendi muito bem, só que eu fui violinado. Não. Na verdade, você foi a liquidez para o institucional abrir a posição dele. E aí, tá, Luiz, e como é que eu faço numa situação dessa? Numa situação dessa, quando você tem, por exemplo, dois topos iguais, você tem duas opções aqui. A primeira sua é, acima deles, encontrar um order block. Então, por exemplo, acima deles você acha um POI. Por que um POI? Um POI, um order block, é um fair value gap, que provavelmente houve abertura de posição do institucional ali, e quando o preço chega novamente nessa região, o institucional ou big player que abriu a sua posição lá tende a defender, vai tender a defender essa região. O que você entra junto com ele no stop do varejo. E aí o mercado vomita. A segunda opção sua é o seguinte: ah, Luiz, eu estou olhando aqui, não tem nada para trás, não tem order block, não tem nenhum POI, nenhum fair value gap, nem nada. Sei lá, é um topo histórico. Beleza. O que que você vai esperar? Você vai esperar o mercado te dar a informação. Numa situação dessa, você tem duas opções. Qual é a primeira? A primeira é você esperar uma barra de ignição, chamando comprador e estopando essa galera, uma barra de ignição compradora, e logo depois uma barra de ignição vendedora. Repara, o mercado vai lá, fecha lá fora, depois, desculpa, fecha lá fora aqui para cima, depois fecha aqui dentro de novo. Numa situação dessa, você pode abrir uma venda aqui e colocar seu stop. Por quê? Porque a liquidez já foi tomada. Então, você evita a sua violinada, né? Você está olhando uma região certa de entrada, mas você espera essa tomada de liquidez antes da sua execução. Se você espera isso, você entra muito mais saudável. E tem outras pessoas que esperam a entrada por confirmação, que também está super correto, que é o mercado ir lá, voltar. Num cenário mais micro, por exemplo, nos 5 minutos, espera um choque interno, né? Isso, a gente, quem não entende isso, fica tranquilo, é um assunto talvez para depois. Quem já entende, você vai criar essa referência, né? E executar sua venda. Isso aqui é uma típica entrada de
confirmação. Que você espera isso aqui, ó. O mercado está fazendo fundo ascendente, fez um fundo descendente. Opa, possível choque. O mercado cria uma referência, cria uma liquidez, toma essa liquidez executando um POI aqui atrás. E aí você vende e desce com ele no movimento de expansão novamente, tá? Então, isso, se você começa a visualizar essa tomadinha de liquidez para abrir suas operações, vocês vão ver que muita coisa vai mudar no operacional de vocês. Você pode operar qualquer estratégia, tá, galera? Usa média, usa o que vocês quiserem. Eu não uso. Meu gráfico é esse aqui, ó. Meu gráfico é limpinho, ó. Meu gráfico é esse aqui, ó. Tá simples, básico, tá? Mas, Luiz, eu uso. Não tem problema, eu não sou contra. Se você faz dinheiro, tá ok, tá? O problema é que a maioria das pessoas não fazem dinheiro, certo? E aí precisa aprender algo que realmente funciona. E assim, eu vou te dizer mais, a maioria das vezes nem é tanto a estratégia em si, mas sim gerenciamento, tá? Que a pessoa peca muito no gerenciamento, vai uma semana bem, na outra devolve o mês todo. Então não respeita gerenciamento, isso na sala é o primordial lá, eu mostro para todo mundo e a gente faz isso na prática na sala, tá? E eu bato na tecla, eu abro o relatório com os alunos, junto, abro o relatório dos alunos, para a gente corrigir e ver o que está errado. Porque façam esse exercício de vocês. Eu acho que eu já subi um vídeo para vocês totalmente gratuito lá no YouTube, analisando o relatório. Como você faz isso ah, com analisando o seu relatório para achar os seus erros. Achando os seus erros, tá? O Alan falou assim, às vezes ele faz isso e cai direto. Realmente, porque ele já tomou liquidez suficiente, ele não volta. Por isso que a melhor entrada aqui para você não perder esse trade é um risk entry, que é aqui em cima. Se você espera a confirmação, a chance de você ficar para trás é alta, mas a chance de você entrar seguro também é muito mais alta, tá? Tem um ponto positivo disso e um ponto negativo, tá? Não tem um cenário perfeito. O cenário é quão disposto você está a tomar risco. E day trade é isso. Day trade é você toma risco, tá? Então a gente toma um pequeno risco para pegar algo maior. Se você toma um grande risco para pegar algo menor, sua conta não fecha. Sua taxa de acerto tem que ser altíssima e a gente sabe que isso é muito difícil no day trade, tá? Então hoje mesmo lá, ó, que a gente teve, né? A gente fez uma operação no. Hoje a gente tomou 3 stops e deu 2 gain, né? A gente tomou 3 stops, olha aqui, ó. A gente tomou 1, 2, 3 stops e deu 2 gain. E mesmo assim, ficamos positivo, tá? Mesmo assim, ficamos positivo. Isso é bacana. E quando você entende isso, e eu bato muito na tecla disso, que tá tudo bem tomar stop. Eu vou tomar stop. O Luiz não acerta todas, nem a pau. Só que quando eu acerto, eu faço grana. E quando eu perco, eu elimino rápido essa perda. Entendeu? Essa é a diferença. E isso te traz longevidade, o gerenciamento. Se alguém virar para você e falar, nossa, eu acerto todas as operações, galera, é difícil. E você vê assim, robôs hoje, muitas coisas, lá com taxa de acerto absurdas, que, beleza, isso chama atenção. Só que fica ganhando de pouquinho em pouquinho em pouquinho. Quando perde, perde um caminhão. Devolve um mês, 2 meses seu por causa de uma perda. Isso também não traz longevidade para você. E isso normalmente vocês fazem, eu já fiz, vocês fazem quando tá num dia de raiva, tudo, que devolve tudo, sabe? Não tá aceitando perder naquele dia. E existem técnicas para você não fazer isso. Existem técnicas para você deixar de fazer isso, tá? Bom, isso é um ponto de liquidez só que a gente falou, né? Existem vários, tá? Isso não é setup, tá, galera? Por exemplo, quanto mais toque o mercado dá naquela região, mais liquidez vai se criando. Mais liquidez vai se criando para o mercado fazer essa captura e fazer o movimento oposto. Não sei se vocês já viram a manipulação na sessão de Londres, tudo. Vê lá, ele sempre toma uma liquidez macro dos 60 minutos para depois fazer o movimento contrário. Acontece muito isso. Não sei se vocês já repararam.
Tá? Outra estrutura que gera liquidez, por exemplo, a gente está numa referência. Aí mercado, ó, começa a fazer essas micro-referências, criando uma famosa LTA. LTA para a gente é uma liquidez, que normalmente ela é capturada para seguir a sua movimentação. Tá, como é que eu opero isso? Aqui você tem sua referência. Aqui você tem, por exemplo, o seu 50%, tá? E aqui você tem um POI, por exemplo. Então você tem a jogada dessa liquidez lá no seu POI para execução. Ah, Luiz, se eu tiver um POI aqui muito próximo aos 50%, eu posso entrar? Lógico que pode. Os 50% é só uma região que o mercado deve mitigar, pelo menos, não é um ponto que ele deve tocar, tá? É uma região que o mercado chega próximo e depois expande, porque o mercado ele anda em zigue-zague. Reparem só, o mercado expande, e ele não vai embora reto para sempre. Por quê? Porque ninguém está comprando, aceita pagar. Que nem eu falo para vocês, eu sempre dou esse exemplo. Vamos supor que você tem, eu tenho um polo aqui, um polo zero, tá? Esse de top de linha aí, o Highline. E aí eu te ofereço um polo zero 2024 por 200 mil, você compraria? Então chega uma hora no gráfico que o preço fica caro e ninguém paga por isso. E aí o que o mercado faz? Ele mitiga, ele chega para o preço justo para expandir novamente. Faz gráfico aí de carro na pandemia. Desde que vem, a gente tinha carro popular a 50 mil. Os 50 mil era caro para a gente, era o teto. Hoje o carro popular custa 120 mil reais, 140 mil reais. Então, a perspectiva disso já é diferente. Quando eu te falo de um carro popular 0 a 50 mil, você fala, cara, tá de graça. Então, o mercado é a mesma coisa. Você tem que entender o que é barato, o que é caro. O prêmio de desconto te ajuda a definir isso, tanto intraday como mais macro. E você precisa entender os dois e estudar. É o que eu falo para a galera. Por que que eu uso o SMC? Porque, assim, dentro do SMC eu fiz algumas mudanças para mim que fizeram sentido. Então, assim, às vezes tem coisa diferente que eu faço, tudo porque para mim faz sentido, tá? De tanto tempo executando, eu falo, cara, dá para fazer isso, dá para forçar isso, não dá para forçar isso eu não gosto. E o mercado é isso. O intuito meu lá na sala com a galera é o quê? Fazer você encontrar seu operacional. Você não tem que ser perfeito igual, vou fazer executar igualzinho isso, fazer isso. Não. Tem gente lá que usa um RSI junto com o order block. Meu, tá legal, não tem problema. Eu não uso. Mas eu não critico. É igual eu falei, se tá dando certo, tá fazendo dinheiro, tá tudo bem. Se você tem estudo sobre isso, ok. Sabe, eu gosto de comprar no order block lá que toma uma liquidez e bate numa média de 200, beleza. Já fiz muita grana com média móvel. Operei uns 2 anos Larry Williams direto, 91, 92, 93, 94, não sei quem já operou. Fiz muita grana, funciona. Só que assim, onde está o problema de tudo isso? Que você não entende o mercado. E o mercado, chega uma hora que esses setups, eles param de funcionar. E o setup parando de funcionar, você fica na mão, porque você não entende ler o mercado, você entende o setup. A leitura do contexto do mercado você não sabe fazer. E aí, o que que a gente faz? Quando você está operando o SMC em si, a leitura fica muito clara. O mercado amanhã é de um jeito, depois de amanhã é de outro jeito, mês que vem é de outro jeito, ano que vem é de outro jeito. Ele muda todo santo dia, o range dele, a variação, o que ele faz. E quando você sabe ler o contexto do mercado, entender se ele é caro, se ele é barato, aonde eu posso comprar, onde não devo comprar, onde eu não devo vender, onde eu posso vender, é muito interessante, porque a sua leitura fica clara. E você sabe porque às vezes você tomou stop. Às vezes você sabe onde tem que entrar. Você não tem dúvidas dos pontos onde entrar, onde vender, tá? O Alan perguntou aí, legal a pergunta dele. Eu consigo ver no gráfico institucional tomando stop? Consegue. Nosso famoso breaker block é um institucional tomando stop. Luiz, o que é isso? Nem era o tema da aula, mas vou passar porque é um tema interessante. Olha isso aqui. Quando a gente está vendo uma situação assim, ó, essa extremidade que vocês concordam comigo que ela virou.
estava tendo muita demanda, gente comprando, que agora virou mais oferta. O que teve aqui nessa virada? Cara, consequentemente, teve um player grande aqui, ó, que virou a mão e está batendo a venda. Porque para virar essa estrutura de demanda para oferta, tem que ser um cara com grana. E esse cara, só o Luiz não consegue fazer esse topo. O Luiz e mais um cara grande não consegue fazer esse topo. Tem que ser um cara grande, ou seja, uma instituição. A gente está falando de milhões, bilhões e talvez bilhões. Então, esse cara está vendido. E aí, por exemplo, o mercado vem. E aí ele começa a defender essa posição. Ó, o mercado começa a embananar aqui. Até que o mercado estoura. O que está acontecendo com esse fera aqui? Esse fera está perdendo dinheiro, porque o preço médio dele está aqui, ó. E aí esse cara está perdendo dinheiro. Como ele tem muito dinheiro, ele começa a vender mais. Para quê? Estopar do menor tamanho possível, a menor perda possível. Então ele começa a vender mais, o mercado faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Então ele cria outro order block aqui. E aí, olha que interessante. O mercado volta mais ou menos para o preço médio dele, ele começa a soltar as vendas e começa a bater compra. Olha aqui. Tá vendo que ele veio testar essa região? Esse que é o nosso breaker block. É um order block que foi rompido. Isso aqui vocês aprendem na análise técnica padrão como pullback. O famoso pullback. O pullback é um stop do institucional, galera. Só que ninguém te ensina isso. O que que a análise técnica básica te ensina? Ah, que quando rompe o topo, ele tem que voltar e testar esse topo e você compra. Ponto. Tá vendo que você não entendeu o contexto, a lógica do mercado? Você não sabe por que você está comprando aí. E se isso parar de funcionar, o mercado começar a voltar, tipo, ter um breaker block antes, aqui o breaker block está aqui, você vai continuar comprando aqui tomando stop, porque você não sabe o contexto do mercado. Você só sabe que tem que testar o topo que ele rompeu. Então vira setup. E a gente não faz setup, porque o mercado muda todo dia. Então, se você não aprende a analisar o gráfico, você vai ficar nessa para sempre. Tá comprando setup ali, ai, compra ali. Até você parar, sentar o bumbum e aprender. Vai ter que aprender, porque aí você compra um robô, vai legal no primeiro mês, se arrebenta. Aí você vai lá, compra um setupzinho, compra um indicador, vai legal, se arrebenta. Você não tem. Ele funciona, pode funcionar, só que ele funciona por um período de tempo curto. Esse é o problema. Ele não tem o que a gente sempre procura. Eu não quero ganhar muito dinheiro da noite para o dia. Eu quero ganhar dinheiro todo dia um pouquinho. Ou ao longo do mês. Todo mês eu quero fechar positivo. A minha intenção é essa, porque eu quero ter longevidade. Eu não quero, tipo. Eu não tenho essa cabeça de, tipo, o que a maioria tem às vezes, né? Nossa, eu vou fazer um trade amanhã que eu vou boletar e vou fazer 6 milhões. E aí, pô, minha vida vai ser outra, porque eu vou comprar outro apartamento, e aí eu vou trocar meu carro, já vou viajar com a minha mina, pá, pá. Cara, isso é sonho. Besteira. Tá vendo? Você quer dinheiro rápido, da noite pro dia, milagres. Não tem isso, nem no day trade, tá, galera? Você vai ver lá casos de mentores vendendo um caso desse de um cara que ficou milionário, mas da noite pro dia, assim, muito rápido, mas sim, ele tinha, sei lá, 6 mil alunos, um fez isso. O resto tudo se afundou. E aí ele vende o case que deu certo. Cuidado com isso também, tá, galera? Hoje a internet tá foda. Hoje a internet tá foda. A galera se vende muito por carro, tudo. Eu evito ficar postando carro, tudo. Porque, assim, as pessoas que vão me seguir, eu quero que elas venham pelo conteúdo. E por mim, eu não quero que ela venha pelo carro que eu tenho, eu não quero que ela venha pelo apartamento que eu tenho, por onde eu moro. Eu quero que ela venha pelo conteúdo, porque essa pessoa, ela vai vir determinada, igual vocês estão aqui. Você vai vir focado para aprender. Você não vai, você já parou de cair naquelas coisinhas, aqueles contos de fada. Tá cansada, às vezes tá cansado de perder grana. Tá quase desistindo, tá? Mas tem uma luz no fundo do túnel, tá, galera? Tem uma luz no fundo do túnel. Então, galera, o que que acontece aqui? Liquidez, extremidades. Olha aqui que interessante isso aqui, ó. Vamos pegar uma situação assim, ó, tipo o dólar hoje, ó. O dólar hoje. Olha isso aqui. O mercado tocando um monte
de vezes no topo, um monte de vezes no fundo. O que que é isso? Liquidez. Nossa, Luiz, e agora? O que que eu faço? Você tem liquidez na ponta de cima e na de baixo. Cara, aqui dentro você é proibido operar. Você tem que esperar o mercado estourar para um lado, tá? E talvez esse estouro, né? Se você está dentro de uma referência altista aqui, ó, seu 50% está aqui, e você tem um POI aqui, ó. O que que é isso? É liquidez para jogar para o teu POI. Olha que bacana. Tua entrada está aqui, ó. Tá? Tua entrada está aqui, tá? Galera, swing trade com SMC funciona, eu faço, tá? Na sala eu faço direto lá com a galera, quando a gente não tá acontecendo nada, né? Tipo, o mercado tá mais parado como hoje, eu fico analisando ações com a galera, tá? E inclusive eu opero swing trade em ações, tá? Funciona super bem. Você vai usar gráfico diário, 4 horas ali, tá? Eu falo um swing trade de um mês ali. Se você vai fazer mais position, que é 6 meses, tudo, pensa num gráfico semanal, diário, não cai para menos que isso não, tá? Mas funciona super bem, tá? Bom, ó, o Sérgio falou um negócio aí que eu vou falar agora. Olha que interessante. Estou estudando, mas não é fácil como parece. Exatamente, não é fácil. A galera vende que é fácil, não é fácil. E todo mundo que está lá na sala comigo sabe que não é fácil. Todo dia a gente aprende uma coisa nova lá na sala. Então a gente. E você tem que ir por partes. Por quê? Tem que ir por partes, porque muita informação em um espaço de tempo curto, você não absorve tudo, tá? Você não absorve tudo. Então, assim, você tem que ir aos poucos. Cara, aprende o negócio hoje, tipo, aprendeu liquidez hoje, executa isso amanhã. Não precisa nem ser na conta real, porque às vezes não tá no seu operacional. Pega o simulador e olha a liquidez no gráfico e vai vendo liquidez, 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 liquidez. Beleza. Próxima aula que eu der para vocês, que eu vou dar, vocês vão lá e olha lá. O Luiz ensinou referência com liquidez. Cara, referência com liquidez. Executa, 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 executa. Pô, o Luiz agora juntou referência com liquidez e order block. Até que vocês vão estar, tipo, executando normal. O problema é que às vezes a gente pega muita informação de uma vez e quer fazer tudo de uma vez. É difícil mesmo. E assim, a gente se embanana no meio do gráfico, porque você tá lá, tá vindo lá de 1 hora, descendo o tempo gráfico, aí você tá com referência macro, essa referência já virou micro, e aí você já não sabe para que lado o mercado tá indo, se você tem que respeitar o macro ou micro. Então você tem que ir com calma, tá? Você tem que ir com calma, mas dá para entender. E na hora que você entende, te dá um estalo assim, ó. Tum! Você fala, cara, a hora que você bate o olho no gráfico é bonito, porque você enxerga tudo, tá? E isso acontece, tá, galera? Acontece rápido. Cara, 2 meses você estudando isso, acontece. Você consegue visualizar as coisas muito mais rápido, tá? Por exemplo, ó, então, o Sérgio falou? Ele está com dificuldade de pegar um POI válido. Como eu valido um POI? Eu vejo muita gente assim, ó, vai lá, pega a referência no topo fundo, marca prêmio e desconto. Quem não sabe isso de prêmio e desconto, referência, fica tranquilos, tá? Eu vou ensinar vocês, não hoje, mas eu vou ensinar. E aí, qual que é a ideia aqui, ó? Mercado altista, queremos comprar. Se a gente quer comprar, a gente quer comprar na região mais barata. Onde que é a região mais barata? Aqui embaixo, ó, no desconto. E aí você vai lá e marca aqui, ó. 2, 3 pós. Aí o mercado vem assim, ó. Brrr. Aí você bate a primeira compra aqui. E o mercado passa. Trrr, trrr. Aí o mercado bate aqui, passa, 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 passa. Tomou 3 stop de graça. Por quê? Porque você não fez a principal pergunta. Qual que é a principal pergunta? Onde está a minha liquidez? Então, antes de executar esses caras aqui, ó, você tem que virar e falar assim, cara, onde está a minha liquidez? Então, vamos supor que eu estou no gráfico de 15 minutos aqui. Já leio as mensagens, tá, galera? Gráfico de 15 minutos aqui. O que que você tem que se perguntar? Cara, onde está meu topo e fundo? Que eu estou vendo nos 15, vejo nos 5, tá? Não quero descer para o 1, não me interessa a liquidez no 1 para fazer esse tipo de operação. Só em outros casos extremos que depois eu ensino para vocês. Mas, por exemplo, eu tenho topo, esse topo é uma liquidez, eu tenho fundo. Então, por que que o mercado passou reto desses 3 pós? Porque a liquidez estava aqui, ó. Então, ele vai buscar a liquidez. Então, o pó que te interessa é abaixo
dessa liquidez. Você entendeu? E agora, vamos supor que o mercado vem aqui, ó, não pega no seu order block, faz isso. Onde ele criou liquidez? Ele criou liquidez aqui. Cara, essa liquidez valida seu order block aqui de baixo, porque é onde o mercado vai manipular para fazer essa movimentação. Você entendeu? Você entende isso aqui, ó, o game muda, tá? O game muda, tá? Deixa eu ler a mensagem aqui de vocês. Luiz, tem como mostrar a operação com formação de liquidez? Vou mostrar nos gráficos, tá, galera? Claro, tô passando a teoria aqui, a gente já vai para o gráfico. Inclusive, a gente fez uma operação hoje em ouro, tá? É, baseado justamente na liquidez. Todas as operações nossas são pontos de entrada. Olha o que o Gabriel falou. O Gabriel falou, cheguei atrasado. Gostaria de saber quando um ponto de Fair Value Gap ou Order Block é bom para entrar. Quando tem liquidez. Olha que resposta simples. Tá vendo? Eu tenho um monte de POI. Então não basta você marcar um POI. Você tem um POI aqui, um POI aqui, um POI aqui. Basta ele criar uma liquidez antes para sua execução. Você entendeu? Você entendeu? Olha aqui, vamos mostrar de hoje, ó. Chãozinho. Olha aqui que bacana. Olha aqui que bacaninha. Ó, vamos lá. Repare aqui, ó. Eu não vou explicar o que antes, depois eu vou já direto para onde eu estava. Ó, o mercado renovou essa estrutura, certo? Olha que bacana. Eu estou nos 15 minutos. A onda que rompeu essa estrutura foi essa. Olha aqui. Olha aqui que bacana. Ó, o que muitas pessoas. Deixa eu pegar mais. O que muitas pessoas vão fazer? Vão lá, ó, beleza, referência altista, quero comprar. Quero comprar no meu desconto, então quero comprar barato. E vai lá e começa a marcar seus pós. Ó, marca um Fair Value Gap aqui e marca um Order Block aqui. Aí, como tá grande, você vai lá e cai para os 5 minutos, né? Aí, ó, nos 5 minutos, você vai lá. Olha como eu já tô vendo esses topos e fundos mais bonitos nos 5 minutos, ó. Aí você vai lá, marca esse topo, desculpa, esse Order Block. Deixa o Fair Value Gap marcado, marca esse cara aqui, que é um order block. Aí já tem um order block lá no fundo. Ó, tá, já está marcando um monte de coisa. Beleza, não tem problema. Nos 5 minutos, você já está vendo, ó, por exemplo, fundos aqui para essa execução. Ó. Tá errado? Não tá. Cai nos 15. Olha como esse fundo aqui para mim já ficou feio. Então, assim, você já tem que botar um pé para trás. Falar assim, cara, feio isso. Ah, Luiz, mas tem esse. Ó, esse é um fundo mais nítido. Pô, realmente, ó, eu vejo ele nos 15, vejo ele nos 5, beleza, vou ver no 1, com certeza. Então, você vem aqui, marca esse ponto como liquidez, e logo abaixo você tem uma execução. Então, você vai bater essa venda aqui. Você tem um Fair Value Gap aqui, um Order Block ali, eles não te interessam agora porque não tem liquidez para executá-los, tá? Então, beleza. Aí você vai se perguntar, onde mais tem liquidez? Extremidades. Então, você tem liquidez no topo e você tem liquidez lá no fundo. Então, olha a primeira coisa que a gente fala. Se o mercado vir e tomar esse stop, beleza. O que muita gente faz? Já entra nesse, entra nesse, entra nesse, toma tudo. Não, você tem que esperar o mercado, ó, criar liquidez. Tá vendo? Se ele criar isso, você executa essa compra. Se ele não criar, você não executa. Por quê? Porque ele vai buscar essa liquidez. E se ele buscar essa liquidez, a gente tem um POI abaixo. Ó, o POI é esse, tá grande, preciso refinar, vou cair para o 5. Ó, olha aqui que bacaninha, ó. POIzinho no 5, bem abaixo da minha liquidez. Minha outra operação tá aqui, ó, então. Então eu tenho essa e essa. Ó, olha o que acontece. Vamos lá. Pera aí, ó. Aqui é uma entrada com stop de 160 pontos, alvo lá em cima, tá? E lá uma entrada. Ah, Luiz, por que você não entra nesse? Porque não tem liquidez. Vamos ver como é que é. Se ele formar liquidez, beleza. Ó, uma entrada aqui de 100. Ah, detalhe importante, olha aqui. Eu tenho uma entrada aqui. Onde está minha liquidez abaixo? Aqui. Então compensa eu botar esse stop lá embaixo. Que eu fico muito mais seguro, porque ele está tomando essa liquidez, talvez essa já é necessária, e não tomar outra. Eu me protejo
na liquidez. Olha que bacana. Vamos ver o que acontece. Ó, o mercado vem, ó, e olha como ele respeita, que ele pega a ordem, respeita, tá vendo? E olha como ele passa reto dos outros pós, porque você não tem liquidez, você não tem que executar nenhum desses, ó, nem esse, nem esse. Esse, se você executou, tá certo, não tá errado, mas foi stop. O que não tem problema, você tomou 161 pontos de stop. Aí começa a bater o desespero na galera. Por quê? Porque o mercado veio lá e segurou nesse pós, né? Beleza, você pode tentar uma confirmação, que ele não dá no sim. A gente até tenta uma confirmação no 1 com stop muito pequeno. E olha aqui, ó, liquidez próxima de liquidez. Então, se ele precisar dessas duas liquidez, ele vem aonde? Aqui. Então, essa entrada minha aqui tá válida, tá? Então, beleza, o mercado vai lá, olha lá o que ele faz. Olha aqui, me executa e vai lá me pagar. Então, olha aqui, eu tomei stop de 161 pontos e fiz 1.024 pontos. Teve problema eu tomar stop? Não teve. A gente fez essa operação hoje, tá, galera? A gente fez essa operação hoje, né? Que rendeu aqui pra gente US$ 700 hoje. Depois a gente fez uma no euro, que também foi por tomada de liquidez. Olha que bacana. Olha aqui, eu tava lá nos 15 minutos. Mercado. Deixa eu lembrar onde foi. Foi aqui. Beleza, ó. A gente até estava numa referência baixista. O mercado já tinha vindo nessa região de prêmio, já dá execuções. Se pergunta, o mercado, o preço está aqui. Você tem que se perguntar onde está a liquidez entre o preço. Já vou ler as mensagens, tá, galera? Entre o preço. Eu tenho liquidez aqui, o que me permite uma execução acima dela se eu tiver um POI aqui, ó, num minuto, por exemplo. E eu tenho liquidez aqui, que o mercado entra para o desconto e me permite uma execução no POI abaixo da liquidez. Olha aqui, ó. Ó. Então a gente pendura essa compra, stop descoladinho, alvo. Essa operação, não vem ao caso agora eu explicar isso, mas eu fiz um risco retorno mais baixo nela, porque eu tava contra o meu movimento macro. Então eu faço 2 para 1 nessa operação. Não é do meu costume fazer esse tipo de operação. Eu saio dela antes, por mais que ela paga mais, justamente por causa da minha referência macro, porque ela poderia só estar pegando liquidez para fazer isso. Então eu queria pegar esse movimentinho, tá? Olha aqui o que o mercado faz. Ó, me executa e paga, tá? Que foi essa operação aqui no euro, ó. Inclusive, tá aqui, ó, a operação, ó. Aqui, ó, a gente comprou na tomada de liquidez, ó, e executou até aqui. A gente fez uma operação de 2 para 1 aqui, nesse caso, um stop um pouquinho mais, um payoff um pouquinho menor, que não é do costume, mas era uma operação um pouco mais arriscada, mas baseada na liquidez. Eu tomo liquidez para executar. Se você está entrando sem execução de liquidez, provavelmente você vai ser a liquidez, que está dando liquidez para mim, no caso, ou para um institucional grande, tá? Deixa eu ler o chat aqui, peraí, galera, segurei. Tem muita mensagem. Ah, tá. Quando você vai comprar no desconto, ele já fez o choque. Aí você entra por confirmação, tá? Deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, o mercado está aqui, ó, expandiu, entrou lá para o desconto e às vezes já fez um choque, você vai pegar essa referência menor, ó, e tradear essas referências menores, ó. Ó, você vai treinar essas menorzinhas, tá vendo? Tudo isso, essa aqui, confirmação, e aí você entra para uma referência secundária ou terciária, tá? Terciária ou secundária. Ah, o Gabriel que passou na mesa, que legal, Gabriel, parabéns. O Gabriel falou para mim no Instagram que ia passar na mesa e realmente passou, parabéns. Legal. Ó, o John perguntou: comprar no 50% é válido? Se você tem liquidez, sim, tá? Ó, por exemplo, o 50% está aqui. Não é que eu vou executar a minha ordem no 50%. Você precisa ter um POI no 50%, ó. Sem ter um POI. Se você não tem POI aqui, no 50% não vale de nada. Aí o mercado precisa vir criar liquidez para execução. Tá vendo? Ó, se você tem essa liquidez criada, essa execução é super válida, por mais que ela esteja no 50%.
por cento, tá? Entendeu? O que vocês não podem perder, eu vou dar uma outra aula para vocês disso, tá, galera? É referência. Por que eu vejo vocês errando, comprando e vendendo? Porque vocês estão perdidos na referência. Vocês não sabem mais se a referência é de alta ou de baixo. E aí vocês perdem prêmio e desconto da macro para o micro. Tem que ter conexão. Macro, micro tem que estar conectada. Se as duas não estão conectadas, sua visão está turva. Se sua visão está turva, é melhor você não abrir operação. É simples. Mas a gente é ansioso, a gente abre. Então, não pode. Pô, uma referência dando para cima, outra dando para baixo. E elas não estão se comunicando, não executa nada, espera elas se alinharem. Melhor jeito possível. E aí você entra numa operação muito mais saudável com duas referências apontando para cima. As duas falando que é compra. E aí você espera o mercado chegar no desconto e bate sua compra com a liquidez. Tá vendo? A liquidez é justamente isso, tá? A liquidez é justamente isso, tá? Quando eu faço day trade, eu sempre começo gráfico de 60, meus estudos, e vou cair até os 5, tá? Normalmente eu vou ter duas referências, no máximo três no meu gráfico. Quando eu já estou com quatro referências, é porque eu tá bagunçado. Então eu já tenho que ter um pé atrás, tá? Eu tenho que ter um pé atrás ali, tá bom? Deixa eu ver, veja macro. E quando vou operar na micro, vai tomar liquidez. Muitas vezes cria outras. Exatamente, ele cria outra referência. Mas ele está no desconto dela, então não importa, que nem aqui no euro. Olha aqui. Nossa, Luiz, mas você está comprando aqui, ele já está criando outra referência. Beleza, mas o que eu estou aqui? Eu estou caro ou estou barato? Estou barato, então é compra. Por mais que seja um boss aqui, é tomada de liquidez do mesmo jeito. Ou seja, o mercado fica barato para mim, eu entro executando a liquidez para mitigação, para depois, às vezes, o mercado fazer isso. E aí eu vendo lá em cima na tomada de liquidez também, tá? No caso, eu não vendi, né? Mas olha que legal, olha o que o mercado fez, ó. Tomou essa liquidez, segurou. A liquidez aqui, ó. Tomou liquidez, segurou. E aí tem muita gente executando operações aqui no meio, ó. Ó, sem tomada de liquidez. E aí a chance de você estopar é muito alta, galera, é muito alta, tá? Mas fiquem tranquilos, tá, galera? Eu vou ver se essa semana tem feriado, mas segunda que vem eu já faço uma outra aula com vocês, aberta para todo mundo, para falar de referências. Eu vejo que vocês erram muito sobre referências, tá? Eu vejo que vocês erram muito. O intuito hoje da aula era falar só sobre liquidez. Eu sei que tem muitas dúvidas, tá? Mas eu vou fazer essas aulas de meia hora, 40 minutos, e vou tirando dúvida de vocês sem compromisso nenhum. Não vou vender nada para vocês no final, tá? Eu não vou vender nada para vocês no final, tá? A galera que tá perguntando aí do meu treinamento, o treinamento tá com vagas fechadas, tá? Provavelmente eu vou abrir vagas para o treinamento. Deixa eu lembrar aqui quando é. Eu acho que é começo de junho, tá, galera? Que a gente vai abrir vagas para o treinamento, tá? Eu vou avisando vocês. Tá? Eu vou avisando vocês, tá bom? Galera da comunidade que tá aí, o Elton que chegou que já é da comunidade, eu vou mandar esse vídeo lá, tá? Para vocês. O restante eu não vou subir no YouTube, tá? Galera, eu vou mandar para a galera. A gente tem essas aulas aqui toda semana. A gente tem duas vezes por semana esse tipo de aula dentro da comunidade. Tá? Tô abrindo para vocês verem como é que é. Eu tiro dúvida com todo mundo. Inclusive, é que a gente está com muita gente agora. Eu deixo vocês abrirem microfone. Se a dúvida está muito complexa e eu não estou entendendo no chat, eu peço para vocês abrirem o microfone e falar comigo. E aí a gente vai, peço para vocês rabiscarem meu gráfico até essa dúvida ser matada, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida para eu tirar. O stop é mais caro no índice ou no Shao? Pô, Albert, depende. Depende do lote que você tá. O legal do Forex é que você consegue encaixar seu lote para o tamanho do seu stop. Você consegue tomar stop de $5, $10, $15, $20, $100, $1.000 e assim vai. Você tem que acertar o seu lote. Para isso, tem uma calculadora no MetaTrader, tá, galera? Tá? Me tira uma dúvida. Faço as marcações de Fair Value Gap e Order Block. E o gráfico vai só pegar meu stop e volta a respeitar. Tá. Por quê? Porque dois cenários pode estar acontecendo aí. Stop muito curto, colado no AB, ou você não está esperando a tomada de liquidez. E aí você acaba sendo a liquidez, ele só te violina e vai. Então, por exemplo, ó, eu vejo muita gente aqui, ó. Você vai lá, olha aqui que interessante, ó. Essa situação mesmo, ó. Você vai lá e marca esse OB aqui, ó.
Aí você executou sua compra aqui, ó. O mercado só te tirou e foi. Mas por quê? A liquidez era aqui, ó. Sua execução tinha que ser embaixo. Se você está executando aqui, o seu stop, ó, você comprou aqui, você vai vender aqui. Seu stop é a liquidez para jogar para minha ordem. Então tem que tomar cuidado com isso. Provavelmente vocês estão sendo a liquidez. Não estou dizendo que não haverão stops, tá, galera? Lógico que vai ter stop. Mas a nossa execução tem que ser após a tomada de liquidez. Por quê? A liquidez é o que eu falo para a galera. A liquidez, sabe, né, quando você está na estrada e vocês veem aquelas entradas com um monte de areia, chama brita, que é para quando o caminhão perde o freio, ele se jogar lá para não bater. Enfim, o que que tem ali, tá? A liquidez é justamente aquilo ali. Ela freia o mercado. Na hora que o mercado rompe uma liquidez, o mercado freia e descansa. Você usa isso a seu favor. Você usa esse descanso para voltar com ele. Mas sua execução tem que ser depois dele, não antes. Se você ficar lá parado no meio, antes da brita, pô, o caminhão vai te acertar. Se você fica depois da brita, o caminhão freou. E aí você consegue entrar no caminhão, por exemplo. Sei lá, estou inventando alguma coisa aqui. Só para fazer uma analogia para vocês. Entendeu? O mercado é a mesma coisa. A liquidez, se você entrar no meio da liquidez, ele vai passar em cima de você, vai te furar. Se você executar depois, o mercado está freando. A sua chance de voltar com o mercado é muito alta. Tá? Galera, eu não sei se vocês estão lá no grupo, eu vou mandar as análises lá, tá? Tô mandando para vocês de maneira totalmente gratuita, mas só para quem está no grupo. Então, entrem lá no grupo, tá? Eu tô mandando lá para vocês. Então, eu devo falar de índice lá nesse vídeo.